Olá, tudo bem? Como que estão? Trazendo aqui hoje uma mensagem para o Dia das Mães, maio 2025. Hoje é o nosso dia, né? É o dia de todas as mulheres que têm filhos, de todas as mulheres que têm sobrinhos, filhos de amigos, filhos de parentes que ajudaram também a criar, a educar. Então, são filhos também, né? Mas principalmente aquelas mães que adotaram ou que geraram filhos, e também aquelas mães que perderam seus filhos, né? Hoje eu vi uma amiga minha falar e me cortou o coração, assim. Ela também trouxe uma mensagem para o Dia das Mães, e aí ela falou assim, também aquelas mães que tiveram um aborto, assim como eu, que também são mães, né? Então, eu pensei comigo assim, nossa, que superação, né? Que exemplo. Ela homenageando também as mães que perderam seus filhos, as mães que tiveram abortos prematuros, que seus filhos não chegaram de vir ao mundo, né? Foram já levados por Deus antes mesmo de nascer. Então, também são mães, também geraram, também têm sentimento de mães. Aquelas mães que adotaram, aquelas mães que criaram, assim como minhas mães de criação. Fui criada por várias mães, né? Tive 4 mães ao longo da minha vida até hoje, até os 50 e poucos anos. E hoje não tenho mais nenhuma comigo, né? A última mãe minha que eu ainda tinha partiu também em 2023. Então, que esse legado, que essa educação, que esse carinho, que esse cuidado, que esse zelo que nossas mães tiveram conosco e que nós temos por nossos filhos, que isso fique como um exemplo, que isso traga reflexões também para as pessoas que nos conhecem, para as pessoas que assistem esse vídeo, que possam valorizar essa missão, né, que a gente tem de ser mãe. Que essa missão possa ser singela, possa ser carinhosa, possa ser cumprida com compromisso, com zelo, com muita dedicação, né? Porque é uma bênção muito grande a gente poder ter filhos, né? Então, isso é algo que preenche. E muitas vezes, quando não os temos, as mães que infelizmente não os conseguem ter, acham uma outra maneira de preencher esse vazio, cuidando de parentes, de sobrinhos, ou até mesmo trabalhando em creches, em colégios, onde elas então têm várias crianças que dependem dos ensinamentos delas. Então, de alguma forma, elas cumprem também o papel de mãe, o papel de zeladora, o papel de orientadora, de pessoa que passa um conhecimento para essas crianças, né? Então, isso tudo é muito peculiar de cada mulher, de cada mãe. Tem também aquelas mães que muitas vezes por dificuldades financeiras ou por dificuldades até mesmo psicológicas, alguma coisa que as trava, talvez algum elemento, algum trauma, algum bloqueio que elas tenham, e com o corpo ou então com suas próprias mães, e decidem por não ter filhos. Mas são mulheres também que merecem o nosso respeito, porque elas são mulheres que tomaram decisões, são mulheres que decidiram por elas mesmas, né? E é o nosso direito. É o nosso direito de termos quantos filhos nós quisermos, é o nosso direito também, se nós não quisermos ter filho, de não os ter. Então, são direitos individuais que precisam ser respeitados, né?
Então, muitas vezes as pessoas, elas se importam, né? Elas falam, elas se preocupam quando um casal tem muitos filhos, quando uma mãe tem muitos filhos. E quando, na verdade, isso é uma decisão dela e do pai das crianças, dela ou do marido e do marido. E não cabe a nós julgar, não cabe a nós dizer, mas já é muito tarde para ter filhos, ou por que você vai ter tantos filhos? Como também não cabe a nós julgarmos, por que você vai ter só um? O bom é ter dois, o bom é ter três. Cada um sabe, né, de si. Então, muitas vezes a gente cai nessa tentação da gente dar essas opiniões, ou da gente fazer esses comentários. Mas, para mim, pode ser bom ter 2 filhos. Tenho 2 filhos maravilhosos, tenho um casal de filhos, me sinto satisfeita com isso, com eles, né? Com essa fase da vida que me trouxe, né? Esses 2 filhos, com essa qualidade de vida, com esse aprendizado que eu adquiri com eles e que eu adquiro no dia a dia com eles. E não quis ter mais, não, por vários motivos, né? Mas se quisesse tê-los também, seria uma decisão minha, do meu marido. Mas também, se não quisesse ter nenhum, também seria uma decisão própria. Então, hoje, a gente precisa respeitar o nosso corpo, respeitar os nossos desejos, respeitar a nossa capacidade, né, o nosso potencial. E muitos têm vários filhos e conseguem educá-los de uma maneira satisfatória. Muitos têm 1, 2 e não conseguem educá-los de uma forma satisfatória. E filhos demandam de nós energia, demandam de nós conhecimento, aprendizado, compromisso. Então, tudo isso é algo que muda a nossa vida. E muitas vezes, muitos casais falam que não querem ter filhos porque estão com uma rotina muito cheia e acham que não cabe na rotina deles uma rotina com uma criança. É algo que eu acho que toda mãe e todo pai de primeira viagem pensa. Mas é algo assim tão sublime, é algo tão harmonioso, equilibrado, que quando você decide ter filhos, tudo se encaixa, a tua rotina se ajeita, como se diz, a tua rotina se harmoniza, se equilibra. Você talvez deixará de fazer algumas coisas para fazer outras, mas você também aprenderá a fazer as coisas que você já faz com mais destreza, com mais capacidade, com mais evolução, com mais rapidez e tendo tempo para fazer tudo aquilo que você precisa fazer por seu filho também ou sua filha. Então, a decisão de ter filhos é de cada um, sim, mas é uma decisão própria, é uma decisão que vai mudar a vida de cada mãe, de cada casal, de cada pai, mas é uma decisão que também traz muitas alegrias, traz muitas emoções, traz muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas. Então, feliz Dia das Mães, né? A todas as mães que vão escutar esse vídeo, né? Vão assistir esse vídeo. Quero também desejar um feliz Dia das Mães para as minhas irmãs, né? Somos em 6 irmãs e todas elas são mães. Uma é mãe adotiva, mas é mãe, né? Se eu tenho uma filha adotiva, eu também sou mãe dela. Se eu sou filha adotiva, eu também tenho uma mãe adotiva. Então, mãe adotiva é como mãe do coração, né? E desejar um feliz Dia das Mães às minhas irmãs, às minhas amigas, aos meus parentes, né? Meus familiares, a todas as mães dos palácios, dos casebres, dos bairros, né, das cidades grandes, dos interior. Então, que todas as mães sintam essa vibração, né, esse amor, essa gratidão,
essa bênção divina, né, no coração, que é ser mãe. E o Dia das Mães, ele foi implantado no nosso país no ano de 1932. Me chamou muita atenção isso quando eu pesquisei um pouco sobre isso, porque ele foi implantado no nosso país, foi dado como legal, né? Um dia legal, foi feita a lei, né? Para que decretasse que realmente no segundo domingo de maio seria o Dia das Mães, pelo presidente Getúlio Vargas em 1932. E foi o ano que meu pai nasceu. Então, olha quantos anos já faz que é comemorado o Dia das Mães. Nem todos os países comemoram o Dia das Mães em maio, né? Alguns comemoram em fevereiro, alguns em abril, alguns em outubro. Mas o Brasil e vários países comemoram em maio. Então, esse dia, ele foi trazido por várias... através de vários insights, assim, que o povo na época teve, né? Até mesmo lá dos nossos ancestrais, que também eram valorizadas as mulheres, as mães, e principalmente uma mulher que agora eu não consigo me lembrar o nome dela. Ela é dos Estados Unidos e a mãe dela cuidava muito das pessoas que passavam pela guerra, né? Dos filhos que estavam passando pela guerra, e ela era enfermeira e ela tratava deles, tanto de um lado como do outro, né? Os que estavam guerreando uns contra os outros. E ela tratava todos os filhos, ela tratava os ferimentos, cuidava deles. E quando a guerra acabou, ela resolveu fazer um movimento de mães, pela amizade das mães, dos filhos da guerra. E alguns filhos se perderam, né? Alguns filhos faleceram, chegaram a vir a óbito e tudo. E alguns se salvaram. Então, ela fez esse movimento das mães amigas, né? As mães da paz, as mães da amizade, para que elas se juntassem e compartilhassem suas dores, né? Seus desejos, seus desafios, né, que elas passaram, seus problemas, que elas pudessem compartilhar. E aí aquilo foi um dia, assim, bonito, né, um dia valoroso, né, de um poder grande, né, para essas mulheres da época, que foi resolvido, então, criar um dia especial para as mães. E essa pessoa que trouxe esse movimento, ela trouxe esse movimento era uma filha dessa enfermeira, né? A filha dessa enfermeira que ajudava essas pessoas, né? Ela que trouxe esse movimento após a morte da sua mãe. Então, na verdade, esse movimento não foi trazido por uma mãe, foi trazido por uma filha. Então, por isso que eu digo, né? A gente precisa valorizar todas as mães. Precisamos valorizar a nossa mãe, a nossa avó, que é a mãe da nossa mãe, e assim por diante, né? Até onde a gente consiga chegar, mas também precisamos valorizar de nós para baixo, né? Nossa filha, nossas netas, e ir também além disso. Porque todas as mulheres que passam pela hierarquia, né, e pela descendência, e que se tornam mães, elas carregam no seu DNA algo daquela descendência anterior e vão levando isso adiante. Então, ela, como filha, ela viu na mãe dela uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher de força, que ajudou muitos filhos, né, de outras mães, quando as mães não podiam fazer isso. E aí, quando ela faleceu, a filha dela resolveu fazer esse movimento em homenagem a essas mães, né, desses filhos que partiram. E então isso originou o primeiro ano em que foi instituído o Dia das Mães, né? Por isso hoje a gente tem esse dia para comemorar, a gente tem um dia especial para o Dia das Mães, né? Porque outras pessoas resolveram fazer algo diferente.
Então, o questionamento que eu gostaria de deixar aqui, quantas vezes você faz algo diferente na sua vida também, pensando que talvez daqui a um tempo, isso também vai ser visto por outras pessoas como algo memorável, como algo que trouxe conteúdo, ou trouxe momentos, ou trouxe uma lembrança, uma recordação de valor e que faça a diferença na vida das pessoas. Porque hoje, mesmo que o filho esteja longe, mesmo que esteja talvez distante também de você, sem falar com você, sem mandar uma mensagem, sem ligar, mas quando chega o Dia das Mães, bate aquela saudade, bate aquele desejo de ouvir a voz da mãe, de falar com a mãe. Difícil os filhos que não ligam para suas mães no Dia das Mães, né? Difícil o filho que está próximo que não venha dar um abraço na sua mãe. Então, vamos nós também fazer algo diferente na nossa jornada, né? Na nossa missão aqui. Vamos deixar algo diferente. Deseja um feliz Dia das Mães, faça uma mensagem, mande uma mensagem, dê uma flor, deixe um vídeo, deixe um legado, deixe um exemplo para os que virão depois, para também fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Porque nós aqui somos sementes, né? Somos sementes que foram lançadas aqui. A gente nasceu, cresceu, viveu e morreu, né? Vai morrer. Então, assim, nós não somos eternos aqui. Todos nós temos o nosso legado, né? A nossa missão. E nós precisamos deixar, assim como essa pessoa deixou, né? Eu vou colocar depois na descrição aqui desse vídeo o nome dela, tá? Me fugiu o nome dela. Mas, assim, é muito importante isso. Porque aí a gente fica na memória das pessoas. E a gente vai lembrar que algum dia alguém lembrou de criar esse Dia das Mães e que esse Dia das Mães teve um porquê. Olha a história que tem por trás disso. Essa enfermeira ajudou tantas vidas, ajudou tantas mães, cuidando dos filhos de tantas mães, que a filha dela se comoveu com esse ato. E quando ela, então, partiu, a filha dela resolveu fazer esse movimento em prol dessas mães. Então, o Dia das Mães, como muitos pensam, não foi originado ou criado através de uma mãe, e sim através de uma filha. Mas a filha o criou olhando e valorizando o exemplo que a mãe deixou, né? Olha que bonito isso. Então, um feliz Dia das Mães a todas as mães. Até o próximo vídeo. Ai, desculpa, pessoal. Desculpa. Mudou a temperatura aqui. Deu alergia. Também quero pedir para você, com muito carinho, que você curta meu vídeo, compartilhe, comente se possível, se inscreva no meu canal também, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, para que a gente tenha a distribuição do nosso conteúdo como a gente precisa, para que a gente chegue a mais pessoas. Gratidão!